Bem-vindos, bem-vindas. Esses tempos, uma pessoa me perguntou, né? Eu trouxe uma questão. Luiz, eu quero me tornar reikiano. Quero me tornar reikiano. Mas pesquisei, me informei e tudo mais. E o reiki tem muitos rituais, né? O reiki tem muitos rituais. Isso não torna ele uma religião, isso não aproxima o reiki de uma religião? As antenas, várias antenas. Isso não deixa ele com ar assim, meio. Uma coisa meio. Sagrada, muito distante do dia a dia, né? E tu fala que o reiki é tão humano, tão comum, né? Legal. Uma boa questão, né? Mas antes de explicar, até porque estava no atendimento, de vez em quando vem a intuição, né, da gente perguntar, você está disposto a aprofundar essa questão? Porque ela tem algumas variações aí interessantes e que vão trazer autoconhecimento, né? Sim, estou disposta, acessível para a gente aprofundar. Então, legal. Isso é uma gentileza que a gente precisa ter, né? O terapeuta precisa ter nos atendimentos, porque às vezes a pessoa traz um assunto, um conteúdo, mas à medida que você vai desenvolvendo, você vai percebendo que causa um desconforto, a pessoa começa a abordar questões ali que ela não está preparada, então a gente tem que ir um pouquinho devagar. No caso tivemos, né? Legal. A gente tem que, para poder abordar essa questão, a gente tem que separar um pouquinho as coisas, né? Nós temos o reiki, nós temos a religião, nós temos outras religiões, filosofias, né? A cultura como um todo, expressões da humanidade, né? Expressões da humanidade. E nós temos ritos e rituais, que às vezes são usados como sinônimos, mas tem um pouquinho de diferença, né? Tem um pouquinho de diferença. E aí nós precisamos ver como é que a gente vai encadear essas coisas todas. Legal. Vamos começar assim, então, pelo que estava incomodando a pessoa, né? Os rituais, né? Rituais são, a princípio, coisas elaboradas, mais ou menos complexas, mas elaboradas, estruturadas, compostas de vários ritos. Então, rituais se compõem de vários elementos, de vários ritos que são executados e vão dar esse contexto mais amplo, né? Então, de uma certa forma, ritual é uma coisa coletiva, porque abrange várias pessoas, uma coletividade. São feitos em locais assim estabelecidos e estruturados, né? Como uma igreja, uma mesquita, uma casa espírita, um centro de umbanda, mosteiro, né, um templo, e são compostos de várias etapas realizadas por várias pessoas. Então, a esse conjunto imenso nós chamamos de ritual. Os rituais podem ser religiosos, né, podem ser cerimônias profundas, simbólicas, podem ser políticos, né, a posse de uma autoridade. Podem ser culturais, alguns eventos onde tem um processo de abertura, desenvolvimento, desenrolar, fechamento, né? Então, bastante coisa. E os ritos, por sua vez, eles são mais individuais. A pessoa faz um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço mais adiante, e isso tudo vai compor aquele ritual. Os rituais, eles não são só religiosos, né? Como eu disse, podem ser políticos, culturais, certo? Podem ter uma abrangência muito grande. Os ritos, por sua vez, são individuais. É você que faz uma etapa, você que faz um processo, você que repete. E na nossa vida, a gente tem muitos ritos, né? Nós temos muitos ritos. O ir dormir, por exemplo, é um rito. Você você troca de roupa, você arruma o quarto, acende uma vela, bota uma essência, escova os dentes, lava o rosto, tira a lente, guarda o óculos, senta, faz
Gokai, né? Os 5 princípios do Reiki, de manhã e à noite. Sente-se, engaixou, repita para fora, repita para dentro, e aí você deita para dormir. Esse é um rito individual muito comum. Acordar, tomar café, né? Preparar a mesa, preparar a refeição para a família, juntar todo mundo. São ritos individuais e muito comuns na vida da gente. O Reiki tem rituais. A iniciação, né, é um ritual. O mestre faz uma série de etapas, cumpre uma série de procedimentos para tornar a pessoa um reikiano. A aplicação de Reiki é um ritual, todo um processo que antecede a aplicação, o envio à distância e a finalização. São rituais. Mas temos também ritos. Hoje estou sendo atacado. Cortei a grama, então está terrível. Tem ritos que são coisas particulares. Você vai fazer os 5 princípios de manhã e de noite. É você, sozinho ali, né? Não tem muita preparação, não tem muita elaboração. Você senta e faz. É um rito. Todo dia você faz isso, de manhã e de noite. Então, sim, o Reiki é composto de rituais, o Reiki é composto de ritos. Mas isso não confere ao Reiki um aspecto religioso. Porque ritos e rituais fazem parte da nossa vida, fazem parte do dia a dia. Só um momentinho. Fui atacado. Então, sim, o Reiki, né, tem. Só que isso não confere a ele um aspecto religioso. Uma das coisas mais importantes que o Mestre Sui nos legou no Reiki foi não torná-lo uma religião. Né? Não ter cedido a esse ímpeto, essa vontade de organizar, padronizar, definir algumas coisas para que ele se tornasse algo religioso. E por conta disso, o Reiki tem praticantes no mundo inteiro das mais diversas religiões. E ele é aberto o suficiente para que você traga as suas práticas, os seus ritos e os seus rituais religiosos para dentro do Reiki. Então tem reikianos que ao fazer uma aplicação em vez de Reiki fazem uma oração, que é um rito religioso. E tudo isso aberto, sem nenhuma pressão, sem nenhuma cobrança. Depende de você. Tem reikianos que simplesmente chegam, fazem a imposição de mãos, fazem o envio à distância pela técnica da redução e pronto. Não tem apenas um rito de envio, né? Uma prática ali, mas não envolve nada mais além disso. Então nós temos essa abertura. Por isso que o Reiki é tão livre e tão abrangente, né? Não tem problema nenhum com a sua religião, você continua exercendo ela. E como eu digo num outro vídeo, você na verdade até exerce melhor a sua religião ou a sua religiosidade, porque você vai ter energia para isso. Então, conversando com a pessoa, a gente primeiro destrinchou essas questões para depois verificar com ela o que incomodava ela. Né? Então o rito não poderia incomodar ela para se tornar reikiana, porque ela percebeu que ela executava diversos ritos na vida dela, na empresa, no trabalho, na religião que ela frequentava, inclusive. Né? Os rituais também não incomodavam ela no fundo, porque também ela frequentava uma religião, e dentro dessa religião tinham rituais, dos quais ela gostava de participar, inclusive. A questão da religião, sim, né? Havia aquela dúvida, puxa, o Reiki não vai me modificar? Ah, mas eu li o livro, o grande livro dos símbolos do Reiki, e nele os autores forçam a barra realmente para que o Reiki se torne budista. Né? Trazem conceitos budistas, divindades budistas. O livro é excelente, pessoal, o livro é excelente, mas a gente tem que tomar cuidado com esse aspecto. Né? Os autores gostam, os autores têm isso, né? O Mark, ele é budista, então eles forçam um pouquinho a barra para esse lado, puxam a brasa para o lado deles. Mas, por essa conversa, por essa orientação, né, até a gente se estender um pouquinho mais nesse aspecto religioso, chegamos à conclusão que realmente o Reiki não é uma religião, não tem os elementos para isso e não tem o interesse também dos reikianos em torná-lo uma religião. Então a gente afastou um pouquinho mais. Né?
questão dessas atividades rotineiras dentro do Reiki, como os 5 princípios, aplicação, envio, autoaplicação, a gente pode também substituir por protocolo, uma palavra que as pessoas gostam de usar, né? Muita gente, muito reikiano, usa protocolo. Qual é o protocolo de envio? Qual é o protocolo de aplicação? Qual é o protocolo de iniciação? Ou seja, são aqueles passos, são aquelas etapas, são aqueles procedimentos que você executa. E aí se usa uma palavra que é mais administrativa, talvez um pouco mais científica, um pouco mais médica, né? Protocolo. Dá um ar assim diferente. Alguns reikianos, quando ouvem a palavra protocolo, se assustam. Ah, meu Deus, um protocolo. São coisas muito simples, com um nome um pouquinho diferente, também por um cuidado, por uma preferência do mestre ou do reikiano. E aí nós chegamos também à conclusão que todos esses aspectos podem fazer parte do Reiki, mas nenhum deles, na verdade, cria uma limitação para o reikiano. E aí a gente vai fugir um pouquinho do assunto, que eu não vou abordar, né, porque faz parte do atendimento. A gente destrinchou um pouquinho mais a questão da religião, da religiosidade, dos rituais, né, dos ritos e tudo mais, para desmistificar, desconstruir, tirar algumas crenças equivocadas, né? Porque as pessoas às vezes dizem, mas os rituais são cheios de ritos, então o Reiki também tem. Tudo bem, mas aí qual é o problema com o rito? Você não tem um rito na sua casa, você não faz, não repete todo dia, coisa e tal. E aí a gente vai desconstruindo algumas ideias, né, que podem realmente atrapalhar. No final, a pessoa gostou, né, da abordagem e optou por se tornar reikiana. Foi muito bom o processo dela, e essas questões sempre trazem uma abordagem diferente, né? Sempre trazem perspectivas que a gente tem que considerar, porque nós temos que satisfazer a nossa mente. Nós temos. É claro que se eu dissesse, usasse, né, a autoridade, você vai fazer, vai ser bom, confia em mim, acredita, coisa e tal, o pessoal provavelmente faria, né? Seguiria. Mas essas questões na mente, essas pequenas sementinhas de dúvida, às vezes elas crescem muito e atrapalham. Então é importante que antes você converse com o seu mestre, né, para dirimir essas questões, minimizar esses aspectos, para que a gente possa realmente se tornar reikiano de uma maneira mais plena, de uma maneira mais satisfatória, porque existem muitas questões que são difíceis, são complexas, né, são mistérios do Reiki, e que a gente não tem como abordar. Agora, aquelas que podem trazer um impacto da pessoa não querer se tornar reikiana por compreender errado algum aspecto desses, ou depois de se tornar reikiana se decepcionar por se defrontar com esses aspectos, esses podem e devem ser debatidos, conversados, deve-se trocar ideia, deve-se dialogar, não pode ser um monólogo, com o seu mestre ou com outros reikianos, ou buscando livros, né? Então essa é uma questão muito interessante. Algumas pessoas têm crenças, têm ideias que precisam ser ressignificadas, outras apenas são dúvidas que vão ser esclarecidas, né? E aí o mestre tem que estar disponível para debater essas questões, trocar um pouquinho mais isso, né, e compartilhar. A gente cresce, a gente vai buscar também informação, né? A gente vai esmiuçar um pouquinho as coisas para ter um entendimento maior também. Faz parte e é muito enriquecedor. Legal, então? Espero ter auxiliado. Até a próxima.